Contratação de Gerson foi um erro, foi um acerto, foi caro demais, porque assim, quando a gente analisa a contratação do Gerson, o que a gente pensa? Palavras de Bruno Spindel, ele é o alvo, ele não era o plano A. Ele é o plano A, tem plano B, ele é o plano, não tinha outro plano. O Cruzeiro fez todo o esforço necessário para trazer o Gerson, trouxe, Gerson chegou. E aí assim, na minha opinião, tá, só para arrumar confusão, a contratação foi um erro. Porque a contratação do Gerson fez o Cruzeiro não gastar em outros setores. E quando o Pedro Júnior foi lá e falou assim, ó, nós temos orçamento, essa contratação não vai impactar outros reforços. Na prática, a gente viu uma coisa diferente. Porque o Cruzeiro não trouxe outros jogadores, a questão do zagueiro, que foi muito mais problemática, o Cruzeiro não trouxe outro zagueiro, e tá nessa situação de ter vendido o Cauã Prates e quase ter vendido o Kaique, e vendeu o Cauã Batistella, todos por propostas que a gente considera baixas. Então, assim, na minha opinião, a contratação do Gerson impactou sim o orçamento do Cruzeiro e por isso eu considero que foi um erro. Você não aposta tanto assim para depois ter que sair vendendo jogador e tapando buraco. Opinião polêmica. Polêmica, e eu já discordo. Isso. Não acho que foi um erro. Um ponto. Se comprometeu a parte de investimento, coloca o seu departamento de futebol para trabalhar e encontrar opções para serem contratadas por empréstimo, com opção de compra, sem gastar. Vários clubes fizeram isso, né? O Vasco, inclusive, agora trouxe o Cuiabano, se não me engano, nessa questão, pagando um valor pequeno para empréstimo. Então, não penso que foi isso. Se iria comprometer, tinha a oportunidade de incluir o Jonathan Jesus. Eu acho que eles fizeram um movimento bem consciente. Se depois viram isso, vai ao mercado buscar opções com jogadores para opção de compra, obrigação de compra, que aí você vai pagar se o cara desempenhar bem. Então, podemos falar aqui sobre valores, mas o que o Gerson pode entregar, eu acho que... E outra, né? Eu não consigo cravar que um jogador não deu certo com 30 dias de clube, 40, 45 dias de clube. Então, nessa, Caramujo, discordo de você. Com todo respeito, amigo. Eu gosto da discordância. Olha, temos que discordar, gente. Não dá pra todo mundo. O pessoal falou que daqui a pouco a Rafa vai passar no RH. E por incrível que pareça, eu já tô até mais alinhada com você nessa opinião. Então eu já aí. volto na outra Puxa opinião. saco. Então eu já tô mudando pra opinião do Caramujo. Ó, você falou da fala do Pedro Júnior, que não comprometeu. O Spindel reforçou essa fala, dizendo que os movimentos que o Cruzeiro fez de venda foram análises técnicas do departamento de futebol e não por uma questão financeira. Eu estou partindo do pressuposto que eles estão falando a verdade. O tempo mostra as coisas no futebol, mas eu estou partindo do pressuposto que a questão financeira foi bem avaliada e que não impactou em outros reforços, que foi uma análise técnica da diretoria que o Cruzeiro não precisava de mais nada nessa janela. Eu discordo dessa análise. Eu entendo que o Mateuzinho como primeiro volante foi uma boa aposta que mostrou que não vai dar certo ali de imediato. E o Sinisterra foi uma boa aposta para elevar o nosso nível na ponta, mas infelizmente ele não vai dar certo de imediato. A partir do momento que ficou claro que não daria certo, aí era o trabalho da diretoria do Cruzeiro de reavaliar a janela, entender que as apostas que eles fizeram, que foram boas, não deram certo, porque isso faz parte do futebol, e ir ao mercado buscar peças. E aí a gente não tem um departamento de scouting que faz todo o mapeamento de atletas, não tem uma equipe sombra. E o Joaquim Pinto falou pra gente aqui, pro Samuel, pro Matar, que não era só um atleta na equipe sombra, era tipo 3 atletas de perfis diferentes, de valores diferentes. Então, eu acho que... Por posição, exato. Então eu acho que é uma muleta muito confortável para a diretoria, para o departamento de futebol do Cruzeiro falar porque gastou X no Gerson, por isso que não está contratando. Não é isso. É porque não estão analisando junto da realidade do que está acontecendo no Cruzeiro, do nosso elenco, as nossas carências, capacidade de ver que as apostas, algumas não deram certo e que agora precisa rever e contratar. Não vai, né? A gente já sabe que o Cruzeiro, a janela não fechou, mas o Cruzeiro já fechou. Então é um erro de avaliação assim, como no meu entendimento, é um erro de avaliação e manutenção da comissão técnica. Eu acho que o Gerson é uma boa contratação, só que ela teve um efeito que a diretoria não esperava. Ela expôs uma falta de competência da diretoria justamente para trabalhar nesse cenário que o Samuel falou. Beleza, fez ali um movimento que você achou que tinha condições no primeiro momento de fazer e depois viu que não era assim, muda a rota para trabalhar, mas continua na janela. Acho que na cabeça da diretoria o Gerson viria, entraria nesse time, faria algo que o Gerson nunca fez,
E aí, para mim, é um primeiro erro de avaliação. O Gerson, eu já falei que ele é um cara que tem capacidade de potencializar os companheiros, mas ele nunca foi um cara de pegar um jogo e chamar para ele e falar, eu sou o cara que vou decidir, na ponta esquerda eu que vou botar o jogo debaixo do braço, e acho que, na minha opinião, ele nem deveria ter que fazer isso. Acho que ele tinha que só para vir e complementar ali e ajudar a qualificar esse grupo. Foi a primeira exposição que ele acabou causando na diretoria. E a segunda é isso, a partir do momento que você teve a opção de diminuir esse custo colocando o Jonathan Jesus, mas aí eu acho que já começou o medo da diretoria. Eu vou colocar o Jonathan, vou conseguir achar outro zagueiro? Aí começou já esse movimento de um receio da direção. Não conseguiram vender depois o Wallace, de não gente. conseguir fechar com o Vitão, né? Não conseguiu, depois de não conseguir fechar com o Vitão. Então, o Gerson foi uma boa contratação? Foi, ponto. Mas a diretoria ela acabou se colocando numa situação que ela não imaginava. Expondo fragilidades. Ela se expôs como frágil, como não consegue trabalhar de uma outra forma que não seja colocando muito dinheiro ali na mesa para trazer um jogador. Porque tem muitos jogadores aí que você pode trazer nesse contexto de empréstimo, opção de compra, obrigação de compra. Até tem jogadores baratos aí que se você procurar na América do Sul. Então, não acho o Gerson uma contratação ruim, mas ele acabou causando um efeito que a diretoria não imaginava, que é expor uma dificuldade da diretoria de trabalhar em cenários diferentes, em cenários adversos, no caso. Não ter conseguido negociar o Wallace também, para mim, é um ponto. O Samuel já falou, eu sei a questão, o jogador tem contrato, ele também tem que querer, eu entendo. Mas é trabalho da diretoria, se um jogador não está sendo útil e ele está ali onerando a sua folha salarial, você tem que ter a capacidade de vender também. Então, para mim, são alguns pontos aí muito mais urgentes de resolver do que, então não traz o Gerson. Eu gosto da contratação do Gerson, eu acho que ele eleva muito o setor de meio campo do Cruzeiro. É um jogador de um nível que a gente não tinha nesse setor. Claro, o Matheus Pereira, mas é uma função diferente, né, a priori. Então não vejo de forma alguma como uma contratação ruim, mas tem outro... Assim, não quero também dizer que a diretoria só errou, tá? Manutenção do Caio Jorge foi muito importante, a renovação do Pereira foi muito importante. Acertaram querendo errar com o Kaique, né? Mas no fim das contas acertaram, não venderam. Tem que renovar o Kaique, hein, gente? Tem que renovar o Kaique. Tem que renovar com o Kaique, gente. Quantas anda essa, inclusive, Samuca? Alguma novidade? Não. Tem seus pontos positivos, mas eu acho que tem algumas fragilidades. E vocês lembram quando o Joaquim Pinto foi promovido? A gente falou, o tempo vai mostrar se esse cara tá pronto para essa função. E agora chegou o Spindel também. Então eu acho que o tempo já está mostrando algumas fragilidades da diretoria do Cruzeiro. O Joaquim Pinto, ele teve o contrato renovado, ele foi promovido, mas depois da chegada do Spindel, passa uma impressão para mim que ele foi para outro lugar. Inclusive, o que eu lembro do Joaquim aparecendo no futebol do Cruzeiro foi lá na Copinha, conversando com os meninos, dando aquela preleção maluca lá. Isso. Agora, assim, ele no ambiente do profissional, ele tá nos jogos, eu sei, mas ele aparecendo como figura central ali, eu não vejo mais. Então, assim, ele até aparecia mais quando ele tinha um outro cargo, apenas de chefe de scout. E aí é algo que me preocupa, sinceramente. Não pelo Joaquim Pinto, mas eu não tenho tanta segurança assim no trabalho do Bruno Spindel. Não vejo ele como um profissional para dar seguimento àquilo que o Cruzeiro estava fazendo no ano passado, que para mim era o caminho do Cruzeiro. Porque se a gente entra nessa questão de tentar jogar só com o dinheiro, infelizmente, por mais que o Pedro Lourenço tenha muito dinheiro, a gente não tem o mesmo potencial de Flamengo e Palmeiras. A gente não pode fazer o que o Flamengo fez. O Flamengo no ano passado pagou 25 milhões de euros no Samuel Lino e agora pagou 42 milhões de euros no Lucas Paquetá. São dois jogadores que o Flamengo não vai revender. E se o Flamengo precisar pagar 20, 30 milhões de euros em outro jogador no meio do ano, ele vai conseguir pagar. E assim, o Caramujo... tem margem para erro, né? Tem margem, exatamente, tem margem para erro. E erra muito, só que não aparece porque ganha muito, Ganha né? muito, mas aí é o que é o meu ponto. O Cruzeiro precisa de ser o clube que vai fazer movimentos do tipo do Kenny Arroio. É claro que você vai fazer movimentos tipo do Gerson, porque departamento de scout também a gente precisa sempre frisar isso. Não é só contratar atleta jovem, é contratar atleta que encaixe dentro da sua ideia de jogo, independente da idade, fazendo sentido dentro da sua política. E quando o Spindel chega no Cruzeiro junto do Tite, eu tenho uma sensação de que o Cruzeiro perdeu isso. O Cruzeiro perdeu um pouco dessa questão de tentar ali trabalhar dentro de uma filosofia, ter um método, e não só pensar ali no nome, como o Samuel falou, e no aspecto financeiro. É o tal do projeto esportivo, isso, né? Sim. Agora, tem um outro ponto que a gente precisa debater sempre aqui e trazer.
quando o trabalho não está fluindo no campo, a gente tem uma tendência de ninguém mais serve. Sim. Sim. O ano passado tá aí para mostrar, né? Na época do Diniz ali, começo de temporada, não sei quem, a gente tende a descartar todo mundo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Gerson, naquele time que estava encaixadinho ano passado, poxa, ia ser cereja do bolo. As falas do Jardim, eu lembro que ele falava muito de um meio campo de imposição, de boa estatura, e tudo isso o Gerson vai preenchendo o checklist, né? Mas é isso. Inclusive, gente, tem uma enquete aí para que vocês votem nessa questão se a contratação do Gerson foi um erro, foi um acerto e tudo mais. Aí tem, não, vale cada centavo. Sim, 27 milhões de euros não dá. Ainda é cedo para avaliar. Ou outro, isso significa que é a enquete de Mike Costa. Mike Costa, deixa um o like e comente. Abraço, Maicão. Então vota na enquete aqui. E teve um amigo que mandou aqui. Então nós já vamos começar a queimar jogador. Foi o Alto Castro. De forma Você nenhuma. está queimando jogadores, Caramujo? Não Você. estou. Inclusive, para deixar bem claro, quando a gente comenta assim, contratar o jogador tal foi um erro, a gente está falando sobre o valor da negociação, sobre o modelo de negócio. A gente não está falando sobre o atleta. Até porque todas as partidas que o Gerson entrou, eu acho que ele se dedicou muito. Ele correu, ele tentou e ele já foi utilizado em quase todas as funções possíveis. Jogou de ponta direita, jogou de camisa 10, jogou de meia esquerda, que é onde ele tem jogado agora, e jogou como volante. E até um ponto que eu queria perguntar para vocês sobre o Gerson. Esse Gerson jogando como ponta esquerda é mais um sinal de que os nossos pontas não estão produzindo nada? Uai, mas por exemplo... Uai, né? Uai. O Bruno Rodrigues, ele não rende mais na ponta esquerda? Historicamente, na carreira dele? Ele chegou agora, né? Mas sim, mas a ele posição em dele é nenhum ponta momento foi utilizado por ali. Nos 2 jogos que ele entrou como centroavante. O Christian não está Mas rendendo. depois ele foi pra ponta esquerda. Tá, mas ele entra ali pra fazer a referência. E aí o Christian, que não foi bem, inclusive, no último jogo, não tem gostado das partidas do Christian, tá sendo mantido também na ponta. Então, tem certas coisas que são as escolhas do treinador também. Eu já coloquei aqui a minha opinião sobre a contratação do Bruno Rodrigues, um dos pontos que eu discordo do patrão, né? Daqui a pouco vem o RH. Não acho que é um jogador que muda o patamar do Cruzeiro, mas pelo menos tem que tentar, né? É uma escolha que o treinador tá fazendo. Eu preferia que o Gerson estivesse jogando como segundo volante nesse time. O treinador tá fazendo as escolhas dele. Eu confesso que eu até entendi num primeiro momento a ideia de ter o Gerson ali como um meia pela esquerda, porque eu acho que foi onde ele conseguiu, dentro da ideia do Tite, se aproximar mais do Matheus Pereira, né? Nos primeiros jogos ali. No jogo contra o Corinthians é meio difícil assim de analisar, porque eu lembro até do Alberto Rodrigues falando durante a transmissão, tem 3 jogadores ali marcando o Gerson, e era o tempo inteiro. O Gerson tinha uma marcação muito reforçada, né? E até chamou a atenção, mais até do que o Matheus Pereira. Um ponto assim de atenção. Mas eu entendo que o Gerson, como segundo volante, talvez no Cruzeiro foi o que a gente viu de melhor do Gerson. Impactou mais no time do Cruzeiro, mesmo eu tendo ali uma certa afinidade com essa ideia de ter Lucas Silva, ter o Lucas Romero e ter o Gerson um pouco mais à frente ali para poder auxiliar o Matheus Pereira nesse momento. Mas eu já deixei claro o meu interesse, o meu desejo de em algum momento ver o Cruzeiro colocando 2 pontas. O ponto parece que a comissão o Cruzeiro não tem muitos à disposição. Alguns são extremamente contestáveis pela torcida, é o caso do Wanderson, e outros não parecem gozar de tanta confiança da comissão. É o caso do Kenji, porque é um atleta jovem, o caso do Ryan Lelis, Sim. que é um atleta mais jovem, tem uma amostragem menor. Aí a gente acaba ficando com o Arroio de pontas de ofício, o Wanderson, que eu já falei, que é um atleta contestável, e o Luiz, que é um atleta que... Não, eu tô falando de ponta de origem. E o Bruno? E o Bruno, que chegou agora. Então é um cenário adverso. Mas passa essa... Aí a gente vai entrar já no aspecto da diretoria e da própria comissão. Aconteceu um erro de leitura do elenco. Porque se você não confia tanto, você está tendo que improvisar jogadores ali, por mais que tenha a diferenciação de função e posição, tem um problema.